Estamos de volta com o seu Jornal Prêmio News nesta edição de quinta-feira. E vamos agora direto a Brasília com o Dr. Anderson Machado, que nos traz novas informações acerca do direito condominial. Olá, Henrique. Prazer novamente estar aqui com vocês, para os telespectadores da Rede Prêmio News. É uma alegria realmente poder voltar a tratar novamente dessa questão das questões condominiais, né? E hoje eu estou com um convidado muito especial, o Dr. Pedro Braga. É um prazer, Pedro, estar recebendo aqui com você, ter essa oportunidade de trazer conhecimento nessa área de condomínio aqui para os telespectadores da Rede Prêmio News. Eu que agradeço ao Dr. Anderson o convite feito para poder falar com vocês. É um prazer, Pedro. Então, hoje, pessoal, nós temos um tema que ainda não foi retratado ainda nas matérias que nós vinculamos à Rede Prêmio News, que é garagem, né? Hoje nós temos que a gente sabe que garagem é um dos principais problemas hoje que os condomínios enfrentam. E muitos síndicos não têm nem ao certo conhecimento em saber se essas vagas possuem matrícula própria, se são de propriedade, ou seja, seguem que realmente está na convenção. E nós sabemos que a regulamentação da convenção é muito importante e através dela que realmente pode-se analisar o viés do direito de propriedade em relação aos conflitos no que diz respeito ao direito de vizinhança, né? Bem, mas eu vou deixar o Dr. Pedro explicar, porque é o nosso convidado aqui, um especialista na área de condomínio, e ele vai falar um pouquinho quais são os tipos, para a gente entender o viés primeiro, né, os senhores telespectadores, o viés, quais são os tipos de vagas de garagem, o que são vagas vinculadas, não vinculadas. Então, Dr. Pedro, você pode explicar um pouquinho para a gente, por gentileza, o que seria esses tipos de garagem dentro de um condomínio, como é que elas são? Então, o nosso Código Civil, a partir do artigo 1331, ele define 3 tipos de vaga de garagem em edifícios, condomínios edilícios, sendo a vaga com matrícula própria, que ela pode ser alienada ou vendida. Caso a alienação ou ao aluguel seja estranhos, tem que estar previsto na convenção de condomínio. A vaga com matrícula sem matrícula ou também que é considerado vaga vinculada, vaga né? Vinculada, ela não possui matrícula em cartório. Certo. Ela não poderá ser vendida, né? Salvo se na convenção de condomínio permitir ou não proibir ou permitir a sua venda. Isso, que é um caso que a gente tem essas questões, gente, doutor, é bom a gente colocar, porque a vaga vinculada, quando ela tem uma matrícula própria, as pessoas podem, por exemplo, vender e alienar, né? Ou seja, vender, alugar, ela pode ter esse critério. Porém, existem algumas regras em condomínios que aí tem que se estipular a convenção, antes de você comprar uma vaga no condomínio ou tentar vender a sua vaga, verificar se pode ser vendida a terceiros estranhos ao condomínio. Porque a convenção ela tem esse critério, né? E a gente acontece muito em prédios, por exemplo, comerciais, que as pessoas têm vagas autônomas, como você colocou, e a pessoa quer vender, dispor a vaga dela para uma pessoa que seja uma pessoa estranha ao condomínio. E como avaliar isso? Pode, não pode? Isso vai realmente infringir a convenção? Então é importante que as pessoas, antes de partir para uma venda ou alugar, verifique a convenção do condomínio, se ela dá essa permissão ou não, né? E o outro tipo, tem mais um tipo, né, doutor? E por fim, a vaga de uso comum do condomínio, a vaga comum de uso do condomínio pode ser... Vai ter que usar critérios. Tem que ser utilizado critérios. E a próprio síndico define a convenção de condomínio, que vai definir a utilização e os critérios da utilização da vaga de garagem, aplicando eventualmente advertência, multas. Isso, né? De acordo com o critério muitas vezes regulamentado lá no regimento interno. Essas vagas, pessoal, que são de área comum, de uso de área comum, doutor, ela traz muitos problemas, tá? Porque quando ela e as vinculadas também. Quais são as situações hoje que eu vejo que preocupa a administração do condomínio? Quando é a vaga de uso comum, né, ou seja, ela é um bem que pertence a todos, nós temos alguns problemas no sentido de, muitas vezes, sorteio de vagas. As pessoas querem ter uma prioridade na vaga, querem estar perto, querem ter vagas maiores, que às vezes há problemas, inclusive, de construtoras que entregam vagas com tamanhos diferentes, né? Ou seja, ou também vagas muito grudadas uma na outra, né? Que não gera nem espaço para uma pessoa que precisa, às vezes, sair do veículo, não consegue. Então,
Esses critérios tem que ser estipulado, definido, ou está no regimento interno, como é que vai ser o sorteio, se vai haver uma rotatividade também dessas vagas. Então, nós estamos falando, claro, de as vagas de área de uso comum, na qual o condomínio administra as vagas, né? É importante que usem formas, né, e critérios para que realmente essas vagas sejam definidas por moradores e não se gere aí conflitos, né? É uma questão muito importante. E sobre também a utilização de vaga de garagem, por ser de propriedade do condômino, ela não pode ser utilizada diferentemente do que está previsto, a utilização de veículos. Porque às vezes algum condômino utiliza para depósito de materiais de construção, Perfeito. guardar objetos que atrapalhem até a manobra de outros veículos e pode gerar transtorno dentro do condomínio. Então, essa utilização, na verdade, o condômino ele pode utilizar a vaga de garagem por 1 ou 2 dias, deixar eventualmente o material de construção, se precisar, mas já em seguida tirar, porque a vaga ela também é utilizada para manobras dentro do condomínio, né? De outros carros, enfim. É muito importante você estar colocando, doutor Pedro, porque a gente recebe muito isso, imagino também na sua procura, com relação a questões condominiais, de condomínios que tem esse problema, né? As pessoas criam, como você colocou, depósitos, fazem guarda de material, colocam lá, além do carro, que há o espaço limite que é feito para o carro, colocam motocicletas, colocam bicicletas, né? Então, as pessoas não podem, mesmo que tenham pelo direito de propriedade dela, né, do usufruto, do uso do bem, ela não pode dispor isso de qualquer forma, porque tem que seguir o regulamento, o que realmente traz o regulamento determina. Casos também, que essa semana tive um caso de um condomínio aqui na região do Distrito Federal, que a preocupação é muito grande. Inclusive eu estive presente ao condomínio e vi que as vagas de garagem estavam com botijão, imagine, material inclusive inflamável, material explosivo, né? E claro que o síndico que assumiu agora o condomínio já sabia, se deparou com essa situação, e ele tem que tomar providências. Dentro disso, notificar os condôminos, alertar que realmente essas vagas que não estão cumprindo o regimento interno sejam aí notificadas, né? Mas também é importante a gente colocar outra questão, doutor Pedro, em relação à penhora de vaga do STJ, né? Porque a gente sabe que a dívida do condomínio ela é uma dívida próprio terreno, no caso, a unidade. Então, é importante que a gente possa fazer também, e através dessa cobrança na inadimplência, a gente sabe que o BEN garante a cobrança das taxas condominiais. Como tal, saiu uma decisão também recente do STJ, uma RESP, que nós chamamos de recurso especial, avaliando o quê? Que essas vagas de garagem, mesmo uma unidade autônoma, que não esteja vinculada à matrícula, podem ser o quê? Objeto de penhora, né? Para garantir a dívida do condomínio, tá? Independente dela estar, no caso agora, com o primeiro item que você falou, vagas vinculadas com matrícula própria. Ela pode garantir essa questão de despesa, né? Então, pessoal, realmente a gente sabe que são muitos problemas em vagas, inclusive isso gera um problema muito grande também, doutor Pedro, em relação à construtora, né? As construtoras hoje entregam vagas, muitas das vezes prometem na venda vagas, 3, 4 vagas para cada unidade, e aí quando se faz uma distribuição dessas vagas já não há como distribuir. Inclusive, um condomínio recente que eu peguei também, eles colocavam as vagas de garagem uma atrás da outra. Ou seja, dariam direito de 3 vagas de garagem na venda do imóvel para o condômino, e quando se viu o caso, eram 3 vagas que estavam uma atrás da outra. Ou seja, para movimentar os carros, tinha que tirar um para colocar outro e assim vai. Então, isso é um problema também que os condomínios enfrentam, né, de uma maneira geral. E assim, mais alguma questão, doutor, que você acha importante em relação às vagas de garagem, a limpeza, alguma coisa também que realmente faça parte da área comum do condomínio? Você queria colocar mais alguma situação nesse sentido? Eu entendo que essa utilização da vaga de garagem deve ser bem obedecida e bem definida dentro da convenção e do regimento interno do condomínio, porque é um assunto que gera muita polêmica e muita discussão dos condôminos, né? Uhum. Sendo assim, friso, né, quero deixar aqui, frisar a importância de se ter um advogado, um profissional especialista para ajudar o síndico, né, na composição desses documentos, né? Na orientação da composição do regimento interno e da convenção de condomínio também.
Então, gente, essa transferência, a questão de vagas, nós temos que passar isso, porque eu imagino que muitos condomínios estão tendo esse problema, e nós temos que realmente ter esse discernimento através da convenção do regimento, que quando for revisado, colocar alguns critérios legais de acordo com o tipo de vaga de garagem, tá? É importante que não se proíba também, né? Um outro caso também que a gente deliberou recentemente no condomínio foi a proibição da vaga por inquilinos. Ou seja, era uma vaga de uso de bem comum, na qual já não comportava, diante de tantos moradores e carros, já não comportava uma quantidade de veículos dentro da garagem. E aí uma assembleia deliberou, de forma errônea, claro, para que os inquilinos, ou seja, que não eram proprietários, apenas moradores, não pudessem, ou seja, dessem prioridade para os proprietários e não para os inquilinos. O que se gerou um problema sério. Claro, os inquilinos se uniram, né, ingressaram com um processo contra o condomínio, inclusive o condomínio teve que arcar com um dano moral em relação a essas questões. Então, tomem cuidado, né, os senhores síndicos, os senhores moradores, vejam os seus direitos, avaliem para que vocês realmente não se percam e possam aí gerar problemas para o condomínio, tá bom? Pessoal, teríamos muitas outras coisas para falar, é claro que é um assunto extensivo, nós trabalhamos aqui os tipos de vagas de garagem e como que vocês podem realmente abordar. Se preocupe, contratem, como o Dr. Pedro falou, um jurídico especializado para que possa criar e determinar essas regras do regimento interno de acordo com a necessidade de cada condomínio. Lembrando que cada condomínio tem suas regras, cada condomínio estipula a forma de uso do bem, tá bom? Doutor Pedro, o senhor gostaria de deixar algum contato, algum esclarecimento também, mais alguma coisa em relação a isso, para que as pessoas te procurem, tirem alguma dúvida e possam aí poder, claro, tá usando da sua consultoria de alguma forma? Então, eu vou deixar o meu contato do Instagram, pedrocbraga.adv, para aquelas pessoas que quiserem fazer contato, fico à disposição de todos. Ok. Doutor Pedro, novamente, muito obrigado pela sua presença. Henrique, agradeço aí a participação de todos também, de vocês telespectadores. Estaremos aqui sempre podendo trazer ainda mais novidades, questões na área de condomínio, e sempre teremos advogados especialistas, ou também a ideia é trazer engenheiros, contadores, para que possam, no futuro próximo, trazer algumas informações pertinentes à área de condominial. Um grande abraço novamente, uma satisfação estar aqui. É com você, Henrique. Um abraço. Obrigado, Dr. Anderson, pelas informações e até semana que vem. Obrigado a você pela companhia de sempre. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!